Bom, hoje eu quero falar sobre a China e entender o porquê que a China, de uma maneira agora, nesses tempos, está interferindo na economia mundial, interferindo na vida das pessoas do mundo inteiro. Na realidade, a China é a grande vilã deste vírus que está matando, isolando, destruindo empresas, destruindo família, causado pelo vírus comunista chinês. O que acontece? Nós temos que entender como e por que, como esse vírus aconteceu e como ele apareceu. Não é o primeiro. Tivemos o SARS, um vírus também, o H1N1 e agora esse vírus comunista chinês que deram o nome de coronavírus, que está destruindo todas as partes do mundo, isolando as pessoas, destruindo tudo. Então o que acontece? Acontece por que todos esses vírus começam sempre na China? É simples responder essa pergunta. Porque o povo chinês, 1,4 bilhão de habitantes, vive na miséria, com o salário de fome, com o salário que não dá para comprar comida. Então lá eles alimentam de tudo, eles alimentam de morcego, alimentam de tudo, de escorpião, de todas as coisas que movimenta. Mexeu para eles é comida. Só que esses animais, esses bichos, têm às vezes vírus dentro deles que não é compatível com o ser humano. Então a pessoa lá come o vírus, come esse animal e pega um vírus. Antigamente, no passado, tivemos a peste negra na Europa, mas como as pessoas não locomoviam como locomovem hoje, ficou restrito na Europa a peste negra, até descobrir que era transmitido pelo rato. Então o que acontece? Hoje não. Hoje, quem que é o transportador do vírus? O ser humano. O ser humano é o transportador do vírus que leva ele para todos os lugares. Então o cara está lá em Wuhan, aonde surgiu o vírus, em 12 horas ele está aqui em Goiânia, ele está aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, ele está na Europa, ele está nos Estados Unidos, e assim ele vai alastrando. Que nós, ser humanos, somos os transportadores desse vírus maldito, que surgiu na China porque o povo lá passa fome. E o governo chinês vive nas benesses. E nada se pode fazer contra isso. No Brasil, eles estão tentando entrar de todas as maneiras, comprando fazenda, comprando indústrias, comprando rede de televisão. Hoje você vê que as notícias da Band é quase só de comunista. E o comunismo é um inferno, porque o comunismo é um anticristão, ele é um antidemocrático. E essa antidemocracia faz muito mal, porque a liberdade é a única coisa plausível para o ser humano. É a liberdade de ir e vir, de expressar seus pensamentos, de falar seus pensamentos. E isto está sendo tolhido pelo nosso querido Supremo Tribunal Federal. Agora há poucos dias prendeu um jornalista porque estava investigando a vida do comunista do Boulos. Então veja bem, quando um regime comunista entra num país, ele destrói o país. E eles dizem o seguinte: é o governo do povo para o povo. Mas não é. Não é e nunca foi. E nunca vai ser. Assim aconteceu na Rússia.
42 milhões de pessoas foram assassinadas após a Segunda Guerra Mundial. Matou mais do que o Hitler matou. Porque ele anexou, a Rússia anexou todos aqueles países para se tornar comunista. E todas as pessoas que não pensavam igual com o regime comunista era assassinada e ela levada para o paredão. E assim aconteceu, construindo uma União Soviética que agora há pouco, há algum tempo já foi destruída, acabou. Então, o que nós temos que entender, quer dizer que o vírus nasceu na China porque o povo passa fome, come de todos os tipos de bicho. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que afastar do regime comunista. Nós temos que livrar de pessoas que é comunista. Nós não podemos aceitar um regime comunista no Brasil, porque o Brasil é um país maravilhoso. E muita gente fala assim, mas a China é uma grande compradora do Brasil. É compradora de comida, porque se eles não comprarem a comida do Brasil, eles passam fome, eles morrem de fome, como já estão morrendo de fome e levando a doença. Aliás, a China deveria indenizar todas as pessoas que morreram causadas pelo vírus comunista chinês. Essa que é a grande realidade. Então hoje, a mídia brasileira que é contra o nosso presidente, Bolsonaro, mas ela não é contra o nosso presidente, ela é contra o Brasil. Eles são contra a Globo, a Band chinesa, é contra o Brasil. É contra o povo honesto do Brasil. É contra a felicidade e a liberdade do povo brasileiro. Hoje eu quero apenas dizer, o mundo tem um inimigo. E esse inimigo se chama China comunista. E todo aquele que apoia esse regime pode ter certeza, porque é uma pessoa que não vale nada, porque não presta, porque nunca trabalhou, porque eu nunca vi comunista trabalhar. Trabalha esses coitados habitantes da China porque são obrigados com o salário de passar fome. O Brasil nunca será comunista. Vamos libertar o nosso país das garras dessa podridão que se chama China.